Boa noite, 6 de setembro de 2019. Hoje temos como tema um artigo espanhol. Espiritualidade e violência, 6 de setembro de 2019. Espiritualidade em épocas de violência e medo. Ismael Bárcenas, SJ. SlideShare. Diversas religiões se han posto nomes específicos a Deus e têm histórias muito particulares da salvação dos povos. Não importa a religião, nem o nome cada um queira dar-lhe, nem as histórias, ritos, tradições que culturalmente temos herdado. Deus é simplesmente Deus. Em hebraico é eu sou aquele que é. Muitas vezes a religiosidade popular deposita sua confiança em certas expressões, como santos, medalhas, estampilhas, novenas, milagrosos, milagres e adereços. Inclusive, alguns ícones religiosos são referentes de identidade e também são utilizados à maneira de amuletos, inclusive tatuados no próprio corpo. Tatuar-se a Virgem de Guadalupe ou a Buda realmente transforma a sua pessoa? Não, claro que não, né? São demonstrações de fé, mas não salvam ninguém. Nos encomendamos aos amuletos religiosos ou de outro tipo para ter boa sorte. Isso é a crendice popular, né? Nós, pessoalmente, não acreditamos nada disso, nem em milagres, nem o único milagre que tem é a vida. Por isso, inclusive, os que andam em maus passos resultam ser muito devotos. Todos podem vê-las, a imagem que eles cumpram, o milagrito ou o saque do apuro. E ali mortos seguindo mortos. Muitas vezes é o que acontece. Os líderes muitas vezes são mortos e os que seguem são mortos também. Mortos no sentido espiritual. Apenas a parte externa sem a parte interna. A parte exotérica sem a parte esotérica. Da contemplação, da oração. Antônio Alves Elias, Lucas Vieira, Eva Cardoso, Éder Macroneiro, Priscila Souza, Miriane e Aparecida Gonçalves Marques. Já estão online. Ali na frente, inclusive, a imagem da morte, né? A ceifadeira. O ceifeira. Tenho meus amigos, tenho mais amigos que tu em Facebook. O diabo falando para Deus. Revisemos nossas imagens de Deus. Muitas vezes as pessoas seguem o diabo sem saber, né? Tem alguns que falam demiurgo. Demiurgo é mais relacionado ao diabo do que... Há perguntas que às vezes nos rondam. Onde estava Deus quando sucedia o tsunami, por exemplo? 2004, né? Ou no 11 de setembro de 2001? No Holocausto nazista e por aí vai. Inclusive, essa semana eu estava lendo que o Holocausto, quem morreu foram judeus pobres. Os ricos deram um jeito de se safar. Então, tudo isso foi orquestrado, infelizmente, pelos líderes. Onde estava Deus quando cedia Auschwitz? Ali o Holocausto, né? 6 milhões de mortos. Não só judeus, poloneses, ciganos. Onde estava Deus cedia a matança de imigrantes de Tamaulipas, inclusive cortando cabeças e tudo mais. Muitas vezes nossa ideia de Deus é de alguém enojado que castiga, que manda males, exige sacrifícios, principalmente do Antigo Testamento. E o Jeová e o Alá dos muçulmanos. Tem todos os filhos do mundo em suas mãos. Faz a vida e faz a morte. De alguma maneira seguimos criando em algum Deus primitivo do Antigo Testamento, ao dizer um Deus de retribuição com quem o que importa é negociar, render tributos e aplicar sua ira. Ali embaixo um sacrifício maia. Os maias astecas ainda faziam sacrifícios humanos. Apesar de toda a inteligência deles no campo astronômico, de construção, medicina, nessa parte religiosa ainda eles eram atrasados ainda. Os celtas também faziam algum sacrifício humano ainda, os druidas, e, apesar de já ter uma religião mais avançada para a época. Mas isso é característica daqueles povos primitivos. Eles seguiam a um Deus que castigava, um Deus que pedia sacrifícios, um Deus que pedia sangue, sacrifício de sangue,
seja de pessoas, seja de animais, e que protegia uns e castigava outros. Essa era a concepção de Deus há 3.000 anos atrás. Infelizmente tem gente que ainda segue esse tipo de Deus. Tem temor a Deus e não amor. Vê Deus como algo terrível, com muitas características humanas. Em efeito, nossa vida é frágil, pende de um fio de cabelo a cada instante está exposto ao sofrimento e à morte. Não somos eternos, algum dia morreremos. A certeza da vida é que a morte é algo certo, é a única certeza, a única certa. Mas se o mal existe pela liberdade do ser humano, então pelo arbítrio, livre escolha, e o mal é a destruição, se pode ser modo de viver e possibilidade ao eleger. É uma questão de escolha. Como diz a música, se o bem e o mal existe, é preciso escolher. Beto Madeira está lá na outra parte lá. O Einstein já dizia para o professor dele que o mal é a ausência do bem, o afastamento do bem, enquanto a escuridão é a falta da luz. Quando se fala em luz, luz no sentido do conhecimento e da virtude. Agora bem, Deus cria o mundo e tem feito autônomo e funciona com suas próprias leis e continua criando, né? E o ser humano e o universo são obra do Criador, respeita a liberdade humana, o dinamismo da natureza. Aqui em espanhol é interessante, criador é o termo correto, porque criador é criar ovelha, gado, e criador é plasmar, fazer carne. Se buscamos um Deus milagreiro, sempre à escuta dos desejos ou caprichos humanos, busquemos na supressão, não na verdadeira espiritualidade. É o que diferencia a espiritualidade da mera religiosidade. Muitas vezes as pessoas são como marionetes. Em uma ocasião, em Auschwitz, alguém perguntou, onde está Deus? Ali os caras tudo pendurados, enforcados. Diz Elie Wiesel, um dos sobreviventes. Tem um dos sobreviventes até que foi psicanalista, né? O Bruno Bettelheim. E o outro também que criou a logoterapia, o Viktor Frankl. Deus estava nos enforcados, executados, ou que sofreram aspiração pelo gás de Auschwitz, escutando música ainda. Na verdade, eles foram achando que iam trabalhar e escutar música e foi largado o gás, aquele mortal. Em todos os campos de concentração, em todas as violações, injustiças e inumanidades deste mundo. Deus está sofrendo com nós outros, suportando conosco mesmo, nos acompanhando em nossa luta contra o mal. Elie Wiesel, Hungria, 1928, Prêmio Nobel da Paz de 1986. Os judeus têm uma palavra interessante que eles dizem, isso também é para o bem. Então, mesmo as coisas más, no fim, elas redundam em bem. O bem sempre vence. Proposta. Como entender a presença de Deus no mundo? A chamada Shekinah. Qual é o modus operandi de Deus? Como ele opera? Não é alguém que anda intervenindo. Para começar, ele não é alguém, ele é energia suprema, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nem manipulando. Deus é a verdade. É um pai bom que cria seres livres. Ele plasma seres livres. A escolha é de cada um, entre seguir a luz e seguir as trevas. É um Deus que se joga a vida conosco. É um Deus que se põe nas mãos dos seres humanos. É o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai que eles chamam, que se despoja de seu poder a favor da autonomia do mundo e do ser humano, para que cada um haja de acordo com seu livre-arbítrio, sua livre escolha, e não seja um mero boneco. Em certa medida, não é Deus quem pode ajudar, somos nós mesmos os que devemos ajudar a Ele. Deus, segundo a Cabala positiva, é o doador universal, e nós somos receptores. Quando nós passamos a ser doadores também, passamos a seguir como Deus, como fez Jesus. Deus se prega como um treinador para que a pessoa exerça a sua liberdade. Deus não tira os pênaltis que a nós outros nos corresponde fazê-los. Então, ele auxilia, mas ele não faz, cada um tem que fazer a sua parte. Há que migrar a nossa imagem de Deus, há que mudar essa imagem. O Deus que faz tudo no mundo. Há um Deus que gera nosso dinamismo interno, nosso sentido de orientação. Mas não tomar mão das coisas, nem substituir nossa liberdade. Nós fazemos
Tudo é lícito, mas ainda nem tudo me convém, como dizia Paulo de Tarso. Deus não nos soluciona nada, mas nos acompanha sempre. Deus se implica com nós outros, se preocupa com nós outros. Luta a nosso lado, contra o mal e contra o sofrimento, contra o que nos desumaniza e contra a insegurança. Sempre mantém sua condição de amor criador, que reconstrói, sustém, alenta, impulsiona, acompanha, mas nunca infantiliza. Nos convida a assumir nossa liberdade e responsabilidade. Ele dá o principal, que é a vida, e aí cada um tem que fazer a sua parte. Oração de Et Willesum. Morreu em Auschwitz em 1943. Quero ajudar-te, Deus, para que não me abandones. Com cada latido do coração, cada batida do coração, compreendo mais claramente que não podes ajudar-nos, senão que devemos ajudar a ti, defender tua morada dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, até o último momento. Por isso que a gente deve evitar ao máximo a questão do cigarro, do álcool em excesso, da droga, porque o corpo também é um templo de Deus. Simone Bortolato, Beto Madeira e MF-Sul. O reino de Deus está dentro, está próximo. Oração de uma mãe de uma criança em agonia. Lembrando que a oração de mãe é a oração que vai mais longe no espaço. Muitos são tirados, por exemplo, suicídios, são tirados das zonas de suicídio, dos umbrais de suicídio, pelo efeito das mães. Getúlio Vargas foi um desses casos. Um Getúlio em dois mundos. Me he sentido acompanhada por Deus. Deus não me ha solucionado nada. As amigas e amigos piedosos rezavam, encarregavam missas, marcavam missas, mas Deus não fez nada. Melhor dito, fez muito. Me deu a força para estar junto à minha filha e para sobreviver à dor. Me esteve acompanhando sempre e segue dando sentido à minha vida através da morte de minha filha. Então, muitas vezes a gente não compreende, mas tudo tem sua razão, seu porquê, nada é por acaso. Lembrando que esse mês de Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, 188, Centro de Valorização da Vida, e o CAPS, que é a saúde mental, a gente deve evitar ao máximo a querer julgar e a questão da vingança. Tem um ditado chinês que diz que são 100 anos. Se tu não conseguir controlar a raiva, são 100 anos que tu vai ter que pagar para corrigir. E às vezes em 2 segundos tu faz uma besteira. Tu pode matar alguém, pode assim como o suicídio, mata o corpo, mas não mata a alma. A alma é imortal. A alma sobrevive à morte do corpo. Só o corpo que morre. A morte é biológica, não é da alma. A alma é reflexo de Deus, ela não morre. Então, mudança de atitude. O que tem que mudar sou eu. Tenho de trabalhar mais pela paz, para compartilhar o melhor de mim e erradicar a fome e a injustiça no mundo. Deus não nos suplanta, atua através de nós. Cada um de nós é um instrumento de Deus. Por isso o termo médium, né, que é medianeiro. Cada um é um medianeiro. Deus atua com nós, nunca sem nós. Não é uma ação mágica, é uma ação de nós, em nós e com nós. Deus está conosco, buscando o nosso bem. Deus necessita de nós para refazer a paz em nosso mundo. E o repartir, o compartilhar, né? Distribuir. Um conto de Anthony de Mello, S.J. Era um dia chuvoso e cinzento. De pronto, me encontrei a uma criança, uma menina, tiritando de fome e de frio. Me encolerizei e reclamei a Deus. Como é possível, Senhor, que havendo tanta gente que vive na riqueza, permitas que essa criança sofra fome e frio? Lembrando que tudo que é produzido no mundo daria para alimentar a população inteira. O problema é que é mal distribuído e muitas vezes é jogado fora. Como é possível que quedes assim, tão tranquilo e indiferente ante tanta injustiça sem fazer nada? Depois de um largo silêncio, senti a voz de Deus que me contestava. Claro que tenho feito algo. Te fiz a ti, porque nós somos instrumentos de Deus. É muito difícil ele atuar diretamente no mundo. Ele utiliza os seres humanos, também os anjos, né, que já foram seres humanos e nós seremos anjos no futuro também. É Deus quem verdadeiramente anima a búsqueda. E esse sacerdote que está a foto aí, Teilhard de Chardin, ele foi muito longe. Ele diz que nós começamos lá no reino mineral, desde lá da ameba,
passando pela ameba e pelo vírus, até chegar à fase animal e hominal, e rumo ao angelical e o sagrado divino. Ele anima a busca de tudo quanto alivia e tudo quanto sana, tudo quanto cura, inclusive o caso dos não crentes, dos ateus, sem importar a religião. Então não interessa a religião, interessa o que tu fez com a vida que foi dada a ti. Quanto mais nos opomos ao sofrimento, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças, tanto mais nos aderimos ao coração e ação de Deus. Padre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuíta. Esse era um dos grandes da Companhia de Jesus. Tem pessoal que segue uma linha meio torta, mas esse aí foi um grande. E perguntaram ao Dalai Lama qual é a melhor religião. E eles esperaram que ele ia dizer, é o budismo, é o lamaísmo. E ele diz, a melhor religião é a que faz melhor a pessoa. Ou seja, mais compassiva, que faz mais sensível, mais desprendido, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que seja capaz de fazer isso de ti, essa era para ti a melhor religião. Igual com a espiritualidade, o meu sentido da espiritualidade. Ele tem livros fantásticos. Né? O Dalai Lama tem livros muito bons. O budismo tem várias vertentes, tem até budismo que não fala em Deus, mas ele fala muito na questão da espiritualidade. E no autoaperfeiçoamento, o conhece a ti mesmo, do Sócrates. A espiritualidade é centrada no reino de Deus. Cada um se salva por si próprio, segundo o budismo. Não importa seu nome. Pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser Manitou. Não importa o nome, tem mais de 38 nomes. Ao dizer, se alimenta de um Deus que só busca e quer uma humanidade mais justa e construir um mundo mais humano. É Deus dos vivos, como dizia Jesus e Paulo. Né? A espiritualidade deve colocar-nos ao serviço de todos. A espiritualidade convida à transformação. Por isso que no Espiritismo se diz sem caridade não há salvação, porque o que salva é o bem que tu faz, é o amor em ação, caridade. Oração começa com orar e termina com ação. Tudo tem que ter ação. Ó, viver fazendo bem e curando as pessoas da dor e do medo. E apesar de Jesus ter dito que bom só é o Pai, ao mesmo tempo ele diz, ó, sois deuses e vocês farão mais do que eu, em meu nome. E ele dá aquela esperança que a gente pode um dia chegar a mais próximo da divindade. Alguns exemplos vivos de pessoas que vivem essa mística. Uns crentes, outros não. Então, pessoas de várias religiões, várias crenças, que praticaram. Tem alguns vídeos bem interessantes também no YouTube. Nelson Mandela, Sul da África, 1918. Preso e condenado por 27 anos. Prêmio Nobel da Paz em 93. Presidente da África do Sul de 94 a 99. Então foi preso 27 anos, depois foi solto e acabou virando presidente. E conseguiu conquistar até mesmo aqueles que o prenderam no passado. E a libertação da África do Sul da Inglaterra, coisa que o Gandhi tentou um pouco antes, mas não conseguiu plenamente. O Gandhi conseguiu na Índia. Rigoberta Menchú, Guatemala, 1959. E aqueles que defendem apenas a Bíblia, o próprio Gandhi, como hinduísta, ele disse, se tu salvar o Sermão da Montanha, ele serve pela Bíblia inteira, porque o principal está resumido no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Essa ali é uma guatemalteca, 1959, defensor dos direitos humanos, Prêmio Nobel da Paz, 1952. Rigoberta Menchú. Pessoas que praticaram a caridade, a alteridade e o altruísmo. Liu Xiaobo, China, 1955. Condenado a 11 anos de cárcere por pedir mudanças democráticas na China, Prêmio Nobel da Paz em 2010. Lembrando que na China morreram muita gente lá na Praça Celestial. Aung San Suu Kyi, Birmania, 1945. Seguindo o exemplo pacífico de Gandhi, apoiando-se na fé budista, ha lutado pelas mudanças em seu país. Não é uma mais dos 700 presos de consciência da Birmania, Prêmio Nobel da Paz, 1991. Hoje temos mais de 700 presos de consciência na Birmania. Lídia Yachty, México, 1963. Periodista, então escreve para jornais, né? E escritora, defensora dos direitos da mulher e tem denunciado redes de pederastas. Aí isso é sexo com
com crianças, né? E homossexualismo também. Principalmente homossexualismo masculino, né? Janete Rodrigues e José Luiz Laurindo. Isabel Miranda de Wallace e Alejandro Martí, mexicanos, sequestraram e mataram seus filhos. Atualmente são ativistas de um México sem violência. Alejandro Martí disse aos políticos: se não podem, renunciem. Raul Vera, México, 1945, bispo de Saltillo. Prêmio 2010, Fundação Raft, Noruega, pelo seu desempenho em ações em favor da justiça social e os direitos humanos. Monges Budistas Birmania, 2007. Inclusive houve uma disputa até de briga entre os monges amarelos e os monges vermelhos. Ali são os vermelhos. Damas de Branco, Cuba, 2010. As mães também da Praça de Maio, lá da Casa Rosada, na Argentina. Então, isso aí, Ismael Bárcenas, SJ. É México? Boa noite, então. Até semana que vem. José Luiz Laurindo, Flávio Ferreira. E o Xará que entrou ali. Boa noite a todos.